Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E disse a Abraão: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Amém? Somente esses pouco versículo que compõe esse pequeno texto. Pode assentar, irmão. Pode assentar, adorando o nome do Senhor. Como eu disse, foi ensaiado aqui no grupo, recomendado. E não tem nada melhor do que nós falarmos de sacrifício, como já o Francisco aqui bem expôs aqui. Se esse sacrifício já não estaríamos aqui. E se estivéssemos, como disse o pastor, seria em vão. Seria em vão esse sacrifício de adorar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, eu quero primeiramente aqui fazer uma introdução. Esse sacrifício que nós acabamos de ler, esse texto que fala de sacrifício, é um sacrifício de Isaque. E eu não quero falar nesta noite a respeito da trajetória de Abraão com sua família, de onde ele saiu, para onde ele foi, porque foi falado aqui na sexta-feira, por isso, a genealogia, o segmento de Abraão foi falado aqui na sexta-feira. Muito interessante isso. Essa mensagem, irmãos, provavelmente faz dias, eu estava estudando, anotando, fazendo algumas comparações. Mas eu quero falar de sacrifício. E nós sabemos, irmãos, eu sempre costumo dizer para a minha esposa: quando você bota no coração para fazer um sacrifício, lembre de uma coisa: sacrifício requer dor, sacrifício requer dedicação, sacrifício requer renúncia. Sacrifício, irmão, você está dizendo que estou disposto a enfrentar qualquer coisa para me sacrificar algo. Sacrifício é isso. Então veja bem, irmãos, nós vimos na história de Abraão, um homem velho, já vou pegar na sua idade, de 70 para frente, ele não tem filho, não tem descendente. E segundo a tradição de Israel, é comum nós lermos na história a importância de um primogênito na família, principalmente patriarcal. Por que é importante? Visto que as mulheres não se menosprezadas, mas quem ia dar seguimento era o filho do homem. Olha a grande importância. E esse homem agora já está de idade avançada. E quando nós vimos o anjo descer a Abraão e conversar com ele, conversar com Sara, dizer que ele ia ter um filho na sua velhice, parecia uma loucura. Parecia uma coisa impossível. Parecia uma coisa distante da mente de Deus. E não é. E a história prossegue. Sara engravida, Sara tem um filho, e agora o nome desse menino, o anjo fala, tem que botar o nome de Isaque, porque filho de Isaque significa riso, sorriso, alegria. Agora imagine uma mulher que duvidou da soberania de Deus, da promessa de Deus, ela está com o riso no seu braço, balançando para lá e para cá, e o menino está crescendo. O menino está uma bênção. Quem é pai? Quem é pai do homem, do único filho na família, sabe? Eu sou um dos pais. A gente paparica demais. E a Bíblia diz que na velhice de Abraão, ele recebeu esse menino. Agora imagine o tratamento dessa criança. Todos os dias. Então o menino vai crescendo, e chega uma idade mais ou menos, onde ele começa a dialogar com o pai, onde ele começa a fazer perguntas para o pai, e o pai vai explicando coisas para ele a respeito de Deus, a respeito
Você cria aquele afeto, você cria um laço familiar inseparável. E o mesmo Deus que prometeu para Abraão esse menino, foi o mesmo Deus agora que desce para ele e diz assim: Abraão, me dá teu filho como um sacrifício. Abraão, aquilo que eu te dei, dá para mim de volta. Mas já vi muitos pregadores se precipitando nesse texto, dizendo que Deus tentou Abraão. Não, Deus não tentou. Aqui o texto não é tentou. E se tem um nome tentou aqui, Deus está provando a fé de Abraão. Como ele prova nós? O pastor acabou de falar a respeito do dízimo e oferta. Irmão, Deus te abençoa e largueza de batenda, multiplica o teu celeiro, e nós não temos um senso de sensibilidade de reconhecer que foi Deus que nos deu em abundância, e nós retribuímos para eles. Aí Deus pede esse menino para Abraão. Será que Abraão depois? Irmãos, se você ler todo o texto, só lembrando que no livro de Deus, o autor separa 14 versículos para contar a história desse grande patriarca. É uma história muito longa. Nós temos que ler com muito cuidado para encaixar os textos um com o outro. 14 capítulos foram reservados para a história de Abraão. E quando Deus pede esse menino para Abraão, ele já localiza o lugar, mostra para Abraão onde vai ser o sacrifício. E ele obedece a Deus. Só que na trajetória que Abraão sai da sua tenda para o Monte Moriá, onde ele vai sacrificar esse menino, será que ele não vai pensando? Será que ele não vai chorando? Será que ele não vai partir por dentro? Aquilo que Deus entregou para você nesse tempo de volta agora, eu creio que ele ia pensando em todas essas hipóteses. Só, irmão, que a Deus do céu. Se o nome desse menino significa riso, se esse menino trazia alegria para a família, se o foco de Abraão aqui era Isaac, qual é o teu Isaac? O que é que te causa riso dentro da tua casa? O que é que te faz, talvez, perder a noção de quem é Deus na tua vida, que você coloca sobre Deus algo material? É isso que Deus está falando. Só que Deus não quer, porque Deus não quer de volta. Ele não quer que você coloque o que Ele te deu acima dele. Irmãos, interessante que antes de Abraão chegar no Monte Moriá, ele leva 3 utensílios necessários para esse sacrifício. O primeiro, diga comigo, cutelo. Diga lá, cutelo. Abraão leva um cutelo. Fala, Abraão leva um fogo. Está fraco demais. Abraão leva o quê? Leva um? Escute. Isso. Então Abraão leva um cutelo para esse sacrifício. E se você for estudar, para que serve, qual a serventia, qual a finalidade do cutelo, aqui nesse texto, era uma ferramenta soltada de uma curva, e na ponta dessa curva tinha um buraco. Mas, pessoal, por que você diz? Veja bem, irmão, esse cutelo era uma ferramenta de corte, ela era usada no momento, no ato do sacrifício, para degolar a vítima, tirar seu sangue. E para nós entendermos melhor por que é que Abraão levou esse cutelo, se você ler no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20 e 21, lá está escrito que o rei Salomão, ele está dando um conselho, dizendo assim: abra os mandamentos, os conselhos de teu pai e de tua mãe, abre teu pescoço. Esse cutelo aqui está apontando ser uma ferramenta de corte, ele está apontando para a palavra de Deus. Cutelo também, na parte superior, como eu falei, tinha um buraco, que era para pendurar enquanto estava guardado naquele local. Irmão, veja bem, é triste a situação. Eu creio que quando Abraão olha para aquele cutelo, amolado, brilhando, sabendo que vai ter, Isaac não sabia que ele era o sacrifício. Só que profeticamente, escute bem, todos nós recitamos esse versículo: Deus proverá. Não. Ai, não, Deus vai prover.
E o menino aquele não foi cuidado desse cara. Então vamos subir, vamos para o sacrifício. Então, irmão, a primeira coisa que eu tenho aqui, aponta para a palavra de Deus. Veja bem, e em Êxodo capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quem nunca leu isso assim? Quem nunca leu? Se nós formos buscar uma referência a respeito desse cutelo, assemelhando com a palavra de Deus, veja bem, no Salmo 119, versículo 15, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja, tem uma coisa aqui interessante. A lâmpada foi criada para alumiar, falando humanamente. A luz não. A luz foi criada por Deus. No Salmo 115, ele está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ande nessa engano, ande com a palavra. E luz para os meus, ele dizer, o modo de vida do cristão tem que ser alicerçada, baseada, comparada com a palavra de Deus. Tem que ter a palavra de Deus. E esse sacrifício, que é o cutelo, todo sacrifício, irmão, que nós vamos fazer, tem que ser um sacrifício baseado na palavra de Deus. Senão o sacrifício será em vão. Ainda mais ainda, o salmista pergunta no Salmo 119, versículo 9, concernente aos jovens: como purificará o jovem o seu caminho? Ele pergunta e ele mesmo responde: observando, segundo a sua palavra. Então, irmão, veja bem, jovens, quer ter êxito no seu crescimento espiritual? Observe a palavra do Senhor. Eu só quero lembrar os irmãos que existe muito sacrifício de todo. Tem, claro que tem. Existe muito sacrifício, porque o sacrifício verdadeiro, ele requer esses três instrumentos: requer cutelo, a palavra de Deus, requer a lenha. Abraão rachou a lenha e colocou essa coisa do moço: leve, meu filho, vamos levar para o sacrifício. Por que lenha? Lenha, irmão, veja bem, no Antigo Testamento a madeira mais usada para manter o fogo aceso era a madeira de acácia, ou cetim, como você queira falar. Em Levíticos capítulo de número 6, versículo 10, lá está a ordem, uma ordem de Deus para o sacerdote, né? Que a lenha do altar não pode se faltar, não pode faltar a lenha do altar. O sacerdote tem que colocar a lenha de manhã até pela tarde, para não deixar o fogo apagado. E a lenha era uma madeira resistente, uma madeira que tinha durabilidade, uma madeira que durava com seu maior calor, causava maior efeito na sua duração. A madeira de acácia. Agora escute bem, esse segundo item, a lenha, o que mantinha o fogo aceso era a lenha, e a lenha que aponta para nossas orações. O que mantém um crente de pé, cheio de vigor, cheio de graça, são as nossas orações. São as nossas orações. Veja bem, irmão, Jesus ele estava no Getsemane, agoniado, sabendo, como falou aqui agora há pouco, o João Francisco, sabendo que ele ia morrer, sabendo que ele ia ser crucificado. A Bíblia diz que o seu suor se transformava em gotas de sangue. Qual foi a sua reação quando essa situação chegou para si? O que ele foi fazer? A Bíblia diz que ele foi orar ao Pai que estava no céu. Jesus só suportou esse flagelo, essa situação, porque manteve um senso de comunhão com Deus através da oração. Aleluia! Irmãos, existem pessoas que andam com uma vida totalmente atribulada. E eu tenho com ele, o pastor Paulo, tem um conselho nesta noite para nós. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: ó, fazer orações, intercessões, declarações por todos os homens, por todas as autoridades. Por quê? Para que você tenha uma vida quieta e sossegada diante de Deus. Oração nunca é demais. A oração vai manter-nos. Nós
Isaac leva esta lenha, pedaços de madeira rachado, cortado, para madeira como um sacrifício aceso. Aleluia. Olha, uma coisa interessante que eu vou até ler aqui na Bíblia, se você quiser ler, abre em Apocalipse, capítulo de número 5. Se talvez você goste de orar, olha o que diz Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 8 diz assim, ó como escrito: e havia tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpa e salva de ouro cheia de incenso. Esse incenso, o que é esse incenso? Esse incenso são a oração dos santos. Irmãos, a oração que Abraão fez, a oração que Moisés fez, as orações que Josué fez, as orações que Davi fez, as orações que todos os santos tiveram comunhão com Deus, até hoje elas causam efeito no mundo espiritual e no trono de Deus. A sua também promove o trono de Deus. Se você se considera um santo, a sua oração comove, a sua oração chega ao céu. Porque quando o sacerdote pegava aquele incenso, aquele material cheiroso e colocava no fogo, que subia aquela fumaça, é como se fosse uma resposta às maravilhas de Deus. E a nossa oração é isso, irmão. Quando você conversa com Deus, quando você dialoga com Deus, esse incenso está subindo, está chegando nas maravilhas de Deus, está chegando no trono de Deus. Aleluia! Leia, aponta para orações dos santos. Quer mais um exemplo de oração? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 13, você vai ver um casal de velhinhos. Eles tinham uma promessa sobre as suas filhas. Zacarias era um sacerdote, homem que tinha intimidade com Deus, homem que orava a Deus, só que ele não tinha filhos. O texto não fala qual era a oração de Zacarias, mas pelas palavras do anjo ele diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel terá um filho, e colocará no dele de João. Ou seja, irmão, então significa que Zacarias estava orando a Deus, pedindo um filho. Sim ou não? Qual foi o tempo que Zacarias orou? Quanto tempo Zacarias orou para a sua oração ser respondida? Eu não sei. A Bíblia não fala. Sabe por quê? Esse dia eu estava orando de madrugada, perguntei para Deus, perguntei no meu coração: Senhor, por que tem pessoas que estão orando 20 anos, 30 anos, pedindo algo e nunca receberam? E outras que começam a orar hoje, não é com uma semana já recebeu a bênção? Não dá para ficar com uma tal indiferença? Dá. Irmãos, sabe o que Deus falou no meu coração? É que Deus faz momento de você se entregar aquilo que você está pedindo. E outra, a oração que nós fazemos, a oração do crente, a oração do santo nunca mudará o trajeto de Deus, nunca mudará